Obrigado, reverendo. Quero aproveitar para agradecer o convite para estar aqui esse fim de semana, agradecer a hospitalidade. Não posso deixar de mencionar os irmãos Adair e Marinês, que pela terceira vez nos hospedam em sua casa. O pastor estava perguntando se eu podia voltar segundo semestre do ano que vem para um evento especial aqui. Eu disse, com a condição de que eu fique lá no hotel Adair e Marinês. Então, nessa condição, a Minca e eu voltaremos com muita alegria. Muito obrigado ao casal pela hospitalidade, pelos demais irmãos que nos acolheram com tanto carinho. Meus irmãos, agora à noite nós iremos terminar nossa série de mensagens no Sermão Escatológico de Jesus, Marcos 13, e eu convido então a sua atenção para a leitura da parte final, que se encontra do verso 28 ao verso 37. Marcos 13, de 28 a 37. Palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos, depois de falar a respeito dos sinais da sua vinda, a grande tribulação, descrever o seu retorno. Ele diz: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Essa é a orientação que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos diante da perspectiva da sua vinda inesperada, súbita, que eles todos, nós inclusos, vivamos uma vida de vigilância. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos oriente agora, que Teu Espírito supervisione a exposição da Tua palavra, abrindo o nosso entendimento, fazendo com que a Tua palavra se torne eficaz em nossos corações, para a salvação de pecadores, a edificação da igreja e, acima de tudo, glória para o Teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu gostaria de começar trazendo aqui para vocês, lembrando o esboço do sermão escatológico. O que é que nós já vimos? Nós dividimos o sermão escatológico de Jesus, que são aquelas palavras que ele proferiu no Monte das Oliveiras, em resposta a uma indagação dos seus discípulos, dividimos em 5 partes. Na primeira parte, Jesus fala a respeito da destruição do Templo de Jerusalém. Eles estavam saindo de Jerusalém para o Monte das Oliveiras, como era o costume de Jesus. Aquela era a última semana de Jesus aqui nesse mundo. Em breve ele seria traído, entregue, julgado, condenado, crucificado, morto. E, ao seguir o caminho de sempre, passaram em frente ao Templo de Jerusalém. O templo estava em reforma, era conhecido como o Templo de Herodes. Já há alguns anos que o rei Herodes vinha fazendo um retrofit do templo, por assim dizer, embelezado o templo, havia ampliado as instalações, trazido material do estrangeiro para isso, pedras enormes, brancas, muito ouro, prata, material precioso foi usado por Herodes para a ampliação e embelezamento daquele que era o segundo templo. O primeiro, de Salomão, tinha sido destruído com a invasão dos assírios e babilônicos 600 anos antes. Houve a reconstrução por Esdras e Neemias, um templo acanhado, não era essas coisas todas. E Herodes, então, o amplia e o embeleza, a ponto de ser uma obra de grande brilho e esplendor, que impressionou os discípulos de Jesus.
que, passando diante dele, chamaram a atenção do Senhor para as pedras, as construções que estavam sendo feitas ali no templo. E eles recebem uma resposta surpreendente de Jesus. Vocês não estão vendo todas estas coisas aqui? Não vai ficar uma pedra em cima da outra. Tudo vai ser destruído. E os discípulos, então, ficaram bastante preocupados com aquilo, porque a destruição do templo significava algo extremamente catastrófico para eles, porque eles todos eram judeus. Eles entendiam que o templo havia sido ordenado por Deus, e de fato havia sido. Lá no templo estava o altar, onde 3 vezes ao dia eram oferecidos sacrifícios a Deus pelo pecado do povo. Era ali que ministravam os sacerdotes, era feita a exposição da lei pelos sacerdotes ali. Era ali que o povo vinha adorar a Deus, cantar os louvores de Deus, e agora Jesus estava dizendo que aquilo tudo ia ser destruído. Então, quando chegaram no alto do monte, eles se aproximaram de Jesus. Na verdade, mandaram 4, um petit comité dos discípulos mais íntimos de Jesus, para perguntar a Jesus quando é que ia ser a destruição do templo e quando então seria, que sinal haveria da destruição do templo, do fim do mundo e da vinda de Jesus, porque eles entenderam que estas coisas todas estavam ligadas entre si. O que Jesus, na verdade, estava predizendo não era só a destruição do templo, mas para o judeu a destruição do templo coincidia com a destruição, com o fim do mundo, coincidia com o término daquela era e a chegada do Messias. Por isso eles fizeram essa pergunta. E Jesus, então, aqui vem a segunda parte, do verso 5 a 13, Jesus, então, os alerta de que estas coisas seriam precedidas de sinais, de evidências históricas, mas que elas não seriam em si mesmas o fim do mundo, mas apenas aquilo que ele chama de o princípio das dores. O mundo, na verdade, na visão de Jesus, ele está caminhando para o fim, e o momento primeiro é um momento de contorções, de estertores, de grande agonia, marcado por surgimento de falsos profetas, perseguição dos cristãos, terremotos, fome, sede, muita guerra, a perseguição entre parentes por causa do Evangelho, o ódio generalizado contra os discípulos de Jesus. E Jesus disse: isso ainda não é o fim, isso aí é apenas o começo, isso é o princípio das dores, como, por exemplo, a mulher que está próximo de dar à luz um filho, ela começa a sentir contrações, aquilo é o princípio das dores. Então, aí vem a terceira parte, Jesus diz que se seguiria um período de grande tribulação, como nunca houve na face da terra. E quando a gente lê essa passagem de 13, de 14 a 23, a gente percebe que Jesus está falando de duas coisas ao mesmo tempo. Ele está falando da destruição do templo, porque ele menciona o cerco de Jerusalém, a queda das muralhas, a chegada dos exércitos e a morte dos judeus, ou de grande parte deles, e aquilo tudo, ao mesmo tempo, apontava para uma catástrofe ainda maior, que surgiria debaixo daquilo que Jesus chamou o abominável da desolação, a figura do anticristo, o inimigo de Deus e do povo de Deus, que haveria de se levantar no futuro, trazendo grande perseguição contra a igreja e comandando um período sem precedentes de sofrimento aqui no mundo. Esse é o período que ele chama de grande tribulação. Esse período terminaria, e aí vem a quarta parte, com o retorno de Jesus em glória. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, então, sinais aparecerão no céu, afetando a lua, as estrelas, o sol, o mar, os fundamentos do próprio universo. Haverá uma grande comoção cósmica e todos os povos da terra verão Jesus voltando sobre as nuvens em poder e grande glória para salvar o seu povo, destruir o anticristo, julgar o mundo e dar início àquilo que nós chamamos de um novo céu e a nova terra, onde a justiça, a paz, a felicidade e a perfeição haverão de reinar para todo sempre. Depois de fazer essa exposição, Jesus termina o seu sermão com duas parábolas sobre a necessidade, então, dos discípulos ficarem vigilantes e alertas diante destes sinais, diante dos acontecimentos preditos e da vinda inesperada
do próprio Senhor Jesus. A ordem do dia é que nós fiquemos vigilantes diante de tudo isso. Vejam como ele diz no verso 28, aprendei, pois, a parábola da figueira. Esse pois introduz uma consequência ou introduz uma oração causal ou uma oração de consequência que expressa o que deve ser feito à luz do que veio antes. Estas coisas vão acontecer. Portanto, pois, aprendam o seguinte, vivam vigilantes, vivam em oração, vivam na expectativa, porque vocês não sabem um dia e vocês não sabem a hora em que estas coisas vão acontecer. Então, hoje à noite eu queria terminar com essas exortações do Senhor Jesus sobre a necessidade de ficarmos vigilantes e alertas diante da sua vinda, diante da certeza da sua vinda. Ele nos recomenda algumas atitudes que eu quero ver com vocês. Antes disso, apenas uma observação no slide sobre introdução. Os discípulos tinham perguntado a Jesus acerca dos sinais que antecederiam a sua vinda. O que eles queriam, na verdade, era marcar no calendário deles. Ele vai voltar no dia tal. E a gente sabe que eles tinham essa preocupação porque, em outra ocasião, quando Jesus disse que eles receberiam o Espírito Santo, veja só como é que eles reagiram. O diálogo está em Atos, capítulo 1, de 4 a 7, está projetado aí. Jesus disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos, que eram os 12 mais alguns, perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Ou seja, o tempo todo eles estavam querendo saber quando. Quando é que isso vai ser? Resposta de Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, vocês veem que era uma preocupação deles, e com certeza sempre foi uma preocupação da igreja, saber exatamente quando Jesus voltar. Eu vou dar a vocês aí uns 10 a 20 exemplos de tentativas de marcação de data que já foi feita, e como elas não acertaram, não é? Eu diria até infelizmente, não é? Porque era bom que o Senhor Jesus já tivesse voltado. Mas, de qualquer forma, eles erraram até agora. Não sabemos se um dia vão acertar. Mas 4 atitudes, então, que nós veremos que o Senhor Jesus dá para o seu povo. Ele não deu um calendário com datas, mas sinais que confirmavam e asseguravam sua vinda e do fim do mundo. Vamos lembrar o que é que ele falou. Falsos profetas, guerras, terremotos, fomes, pestes, perseguição e martírio dos discípulos, destruição do templo de Jerusalém, o abominável da desolação, a grande tribulação, catástrofes cósmicas nos céus e na terra, e agora ele nos ensina como devemos nos portar diante disso, pois, é o que ele diz aí. Primeira coisa, está aí, nós temos que entender os sinais dos tempos, versos 28 e 29. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Naquele tempo era possível prever a proximidade do verão simplesmente observando as árvores, em particular a figueira. A figueira é uma das árvores mais populares em Israel. Na verdade, ela era um dos símbolos da nação israelita. No Antigo Testamento, várias vezes os profetas fizeram parábolas ou ilustrações a respeito da nação de Israel, usando a figueira como exemplo. Uma das parábolas mais populares é do homem que planta árvores como figueiras, por exemplo, espera que ela dê fruto, não dá, e então manda arrancá-la. E a referência era, evidentemente, a nação de Israel. A figueira, ela tinha uma característica. Durante o inverno, ela secava, ela perdia todas as folhas. Final do inverno, então, primeiro do que as outras árvores, ela começava a se renovar. Os ramos começavam a reverdecer e as folhas começavam a brotar. E aquele era o sinal para as pessoas daquela época, para os judeus, de que o verão estava chegando. Eles sabiam disso observando a figueira.
Quando os ramos se renovavam e as folhas começavam a brotar, eles diziam: pronto, o verão está chegando, porque a figueira já está brotando. Da mesma forma que eles eram capazes de prever a chegada do verão observando a figueira, Jesus diz que eles deveriam ser capazes de observar a proximidade da sua vinda, observando os tempos, os sinais do tempo, como eles falam aqui, verso 29. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Aqui a figura é de uma visita que já chegou e que está às portas da sua casa batendo, está disposta a entrar. Não entrou ainda, mas está à porta. Então, quando nós olharmos o tempo, olharmos a situação, olharmos a história e nós percebermos que estas coisas estão acontecendo, a semelhança de detectar a chegada do verão olhando a figueira, nós podemos dizer que a vinda do Senhor está às portas, está próximo. Não podemos predizer com exatidão o dia e a hora, mas nós podemos ter uma ideia da sua proximidade. E a análise que nós fazemos é que tudo que Jesus falou está acontecendo e cada vez mais intensamente. Terremotos, perseguição dos cristãos, eu já mencionei para vocês o termo cristofobia, é um termo que está sendo usado mais recentemente pelas ONGs, que tratam de liberdade religiosa no mundo, para se referir à onda de perseguição contra os cristãos, a violência que há no mundo, a apostasia, a igreja se afastando cada vez mais de Deus, igrejas ordenando pastores homossexuais e pastoras lésbicas, reconhecendo o lesbianismo e o homossexualismo como sendo uma coisa absolutamente normal, não tratando mais a Bíblia como palavra de Deus, negando todos os pontos fundamentais da fé cristã. Os tempos são tempos difíceis e cada vez que a gente olha para o que está acontecendo, a gente fica pensando, nós seremos provavelmente a geração que verá a vinda do Senhor Jesus. Ele deve estar próximo às portas. A gente fica perguntando se pode ficar pior, não é? Alguns dizem que pode ficar muito pior. Eu creio que pode ficar pior se o próximo passo for, de fato, a grande tribulação. Mas nós vivemos nessa expectativa. Cada geração que analisou a história, ela sentiu a proximidade da vinda do Senhor Jesus por causa da intensidade cada vez maior com que estas coisas aconteciam. Por isso, o nosso coração deve viver sempre em suspense. E aqui, algumas orientações. Alguém já disse que o cristão ele tem que ter a Bíblia na mão e o jornal na outra. Porque não é só ler a Bíblia, você tem que acompanhar o que está acontecendo no mundo. Porque é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Nós temos que saber o que é que está acontecendo no nosso planeta. Isso é cada vez mais fácil por causa das mídias de comunicação, das redes sociais, da facilidade de informação. Então, o cristão ele deve ser alguém inteirado. É inconcebível a ideia de um cristão isolado, de um gueto. Na Idade Média, se pensou que a maneira de adorar a Deus era se refugiar em mosteiros, em busca de silêncio, de contemplação, isolamento da sociedade, para no deserto encontrar a Deus. É o oposto do que está sendo dito aqui. O cristão tem que estar antenado, ele tem que fazer parte do mundo, da sociedade, olhar os tempos. Como é que você vai saber que se o verão vai chegar se você não olha para a figueira? Então nós temos que estar olhando para a figueira, temos que estar olhando para a história, para o mundo, para os acontecimentos e procurar discernir ali as profecias do Senhor, aquilo que Ele disse que haveria de acontecer. Não creio nisso, de crente isolado da sociedade, o crente que vive em gueto, de igrejas que são comunidades estanques, isoladas do que está acontecendo lá fora. Isso não é aquilo que o Senhor Jesus planejou para os seus discípulos. Então, está aqui a primeira coisa. Temos que entender os sinais dos tempos. Olhar, examinar, comparar, entender, perguntar e, diante de Deus, estar alerta diante da proximidade da vinda do Senhor Jesus. Segunda coisa que Ele nos ensina, ou a segunda atitude que Ele recomendou aos seus discípulos, é de que eles estivessem absolutamente certos de que tudo haveria de acontecer como Ele disse. Está aí no verso 30 e 31. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça.
Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Essas passagens, esses dois versículos, especialmente o verso 30, ele traz algumas dificuldades de compreensão. Jesus começa essa parte dizendo, em verdade vos digo. Ele sempre usou essa expressão, em verdade vos digo, toda vez que ele quis transmitir alguma coisa com extrema seriedade e certeza. É uma fórmula introdutória de uma declaração solene. Jesus sempre usa essa fórmula introdutória quando ele quer apresentar uma verdade solene, que ele quer que os discípulos ouçam e guardem no coração. E o que é que ele introduz com esta fórmula? Ele diz, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Por mais que a gente tente outra explicação, a explicação mais simples dessa expressão é que Jesus estava se referindo às pessoas da sua época. O que ele estava dizendo era que as pessoas que o estavam escutando ali, elas não morreriam sem que vissem o cumprimento destas coisas. Então, essa é a explicação mais simples. Não quer dizer que aquelas pessoas viram a plenitude do cumprimento daquilo que Jesus falou. Mas se Jesus estava se referindo à destruição do templo, eles viram. Aconteceu 30 anos depois. Se Pedro tinha 30 anos de idade quando ouviu Jesus falar estas palavras, ele tinha 60 quando o templo foi destruído. Destruição do templo, aparecimento de falsos profetas, não demorou 5 anos, 10 anos da morte de Jesus e começaram a aparecer os falsos profetas. Já na época dos apóstolos, já tinha falsos profetas infiltrados na igreja, trazendo uma mensagem diferente daquela de Jesus. Perseguição, é só ler o livro de Atos. O livro de Atos narra que, como lá mesmo em Jerusalém, 1 ano depois da morte de Jesus, menos 40 dias depois da morte, 40 não, morreu na Páscoa, Pentecostes, não é isso? 50 dias depois da morte de Jesus, vamos dizer 60 dias depois que ele falou essas palavras, já começou a perseguição contra os seus discípulos lá em Jerusalém, ódio aos cristãos, a evangelização do mundo, guerras, antes mesmo da destruição do templo no ano 70, antes disso, guerras começaram a irromper no Império Romano. Eu falei da erupção do vulcão Vesúvio, também no ano 70. Então, dentro daquela geração, estes sinais começaram a acontecer, como prova daquilo que Jesus havia falado a verdade. Em seguida, ele faz uma declaração extraordinária, verso 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Gente, pensa bem. Jesus dizer isso, que as palavras dele permaneceriam mesmo quando o mundo fosse destruído, eu volto àquilo que eu venho dizendo desde o início. Ou ele era louco, megalomaníaco, ou ele era Deus. E diante de nós está a escolha. O que é que nós vamos pensar a respeito de Jesus? O que é que você pensaria de um homem que dissesse o seguinte, as palavras que eu estou dizendo, elas vão continuar eternidade afora, mesmo quando o mundo tiver passado. Somente Deus tem esse poder. Essa é uma prerrogativa de Deus, a eternidade. E Jesus aqui declara, é uma declaração da sua divindade aqui, que as suas palavras não haverão de passar. Essas palavras foram ditas há 2000 anos, continuam valendo e continuarão a valer eternidade afora, ainda que o mundo passe. Por isso nós podemos ter certeza absoluta de que tudo vai acontecer como Jesus disse. Primeiro, porque as coisas que ele falou se cumpriram e foram vistas por aquela geração. Segundo, porque a sua palavra é a palavra de Deus, permanece para todo sempre. Você pode apostar a sua alma nas palavras de Jesus. Você pode confiar o seu futuro e a sua vida nisso que está escrito aqui. Ter isso como referência e base da sua vida daqui para frente, porque são palavras verdadeiras e duradouras, elas não são enganosas, elas não são fúteis, elas não são vãs. Podemos ter certeza absoluta, então, de tudo que o Senhor Jesus nos disse, que vai acontecer como Ele falou. Primeiro, então, Ele nos diz, vigiem observando os sinais dos tempos. Segunda coisa que ele diz, tenham certeza
de que vai acontecer exatamente como eu disse. Terceira atitude: resistam à tentação de marcar uma data. Porque um evento desse, o pessoal fica querendo saber mais, não é? Resistam à tentação de marcar uma data. Isso ele diz no verso 32. Mas, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Esse mais aí introduz uma comparação ou uma alternativa. Ele tinha dito que o céu e a terra haveriam de passar, mas as suas palavras não passariam. Com isso ele estava dizendo que a sua vinda era certa. E aí, é claro, se é uma coisa certa, então Jesus nos diz quando vai ser. Ele disse, mas a data ninguém sabe. Por isso mais aí, não é? É um evento certo, porém a data não foi marcada para os homens. E aqui ele menciona 4 pessoas. Ele diz, os anjos, primeiro, ninguém sabe, ou seja, não tem ser humano, não tem pessoa alguma que já viveu, vive ou viverá, que sabe o dia e a hora desse grande evento. Segundo, os próprios anjos não sabem disso. Os anjos são mensageiros de Deus, eles privam da face de Deus, estão diante de Deus, servem a Deus nos céus, eles são mais íntimos de Deus, por assim dizer, do que a raça humana é no estado presente, mas nem aos anjos Deus contou esse segredo. Talvez porque algum deles se desvie e possa chegar aqui e soprar no ouvido de algum homem, não é? Então, para evitar a fofoca, Deus não contou nem aos anjos. Os anjos não sabem. Em terceiro, e aqui nos surpreende, nem o Filho sabe. O Filho aqui é o próprio Jesus, e vê que ele já chama para si o título de Filho de Deus. A pergunta é que se ele é o Filho de Deus, e portanto Deus, uma das 3 pessoas da Trindade, haveria alguma coisa que Jesus, o Filho de Deus, não saberia, sendo ele a segunda pessoa da Trindade? O que é que o Pai sabe que o Filho não sabe? E que o Espírito Santo não sabe? A resposta que tem sido dada é que Cristo aqui está falando a partir da sua humanidade. A Bíblia nos ensina que ele, sendo Deus, ele tomou a forma humana, ele se humilhou, e ao fazer isso ele se limitou. E ele, como homem, só sabe aquilo que a sua natureza divina lhe transmite. E algumas coisas não lhe foram transmitidas enquanto ele estava aqui. Eu, particularmente, acho que naquele episódio em que uma mulher toca Jesus no meio da multidão e é curada, e que Jesus olha em redor e ele pergunta, quem é que me tocou? Que aquela foi uma pergunta sincera. Ele olhou em redor procurando quem foi a mulher que lhe tocou. Não acho que foi uma pergunta retórica, mas foi uma pergunta sincera, porque ele, como Filho de Deus encarnado, como homem verdadeiro, algumas coisas no período de humilhação não lhe foram reveladas. É claro, uma vez que ele ressuscita dos mortos, glorificado e exaltado à direita do Pai, ele, é claro, sabe todas as coisas, porque ele mesmo é quem comanda a história. Tanto é que João, no livro de Apocalipse, ele narra que ele vê o livrinho que está à direita de Deus, que contém o desenrolar da história. Ninguém pode abrir o livro, mas se apresenta então um cordeiro que abre os 7 selos do livro que traz o desenrolar da história. Quer dizer, Cristo, exaltado à direita de Deus, agora ele comanda a história, ele faz com que a história siga o rumo pelo Pai traçado. Então, ele agora sabe esse segredo, mas quando ele falou para os discípulos, de fato, ele não sabia. O segredo dessa data tem alguns motivos. Primeiro, preservar a soberania de Deus. É Deus que tem essa data, porque é Ele que controla o universo e Ele não quis compartilhar esse conhecimento com a raça humana e nem com os anjos. É alguma coisa que Ele reservou para a sua própria autoridade, porque Ele é Deus. Segundo, com isso Ele nos mantém a todos vigilantes, porque nós não sabemos quando. Por isso ele mantém a igreja em todas as épocas atenta e preparada para a qualquer momento se deparar com a vinda de Cristo Jesus. Para isso, então, isso serve
para provocar vigilância, também para surpreender os ímpios, os incrédulos e Satanás, porque numa hora que eles não imaginam, quando eles disserem paz, paz, segurança, quando eles pensarem que tiverem destruído os cristãos e o nome de Deus, de repente lhes sobrevirá repentina destruição. Deus quer tomar os seus inimigos de surpresa, para destruí-los, vingar a igreja, vingar o seu nome. Por isso que ele não revelou a data para ninguém. Apesar disso, gente, eu vou desfilar para vocês aqui algumas tentativas. A minha relação tem, na verdade, cerca de 60 tentativas, feitas através da história. Eu tirei algumas, porque não dava tempo para comentar todas aqui, não é? Veja só, no ano 53, a igreja dos Tessalonicenses interpretou mal o que Paulo tinha falado, e eles começaram a dizer, Cristo vai voltar rapidinho, é agora. Venderam casas, pararam de trabalhar, já está lá na segunda. Aí Paulo teve que escrever a segunda carta, dizendo, meus irmãos, não é agora, porque o Senhor não voltará antes que se levante o anticristo, o filho da perdição, o iníquo, não vai ser ainda agora. Já no ano 53, já houve o primeiro alvoroço com relação à vinda do Senhor Jesus. No ano 500, um sacerdote romano que viveu, no século II, um sacerdote romano previu que Cristo retornaria no ano 500 com base das dimensões da Arca de Noé. Ele fez um cálculo lá, a arca mede tanto por tanto, a arca lá em Pedro é dito que é símbolo do batismo, que salva, tal, fez a conta, deu 500. Não é? Então, é uma das primeiras tentativas, já no século II, de prever a data, a vinda de Cristo. Quando chegou o ano 1000, foi o maior índice de histeria sobre o retorno de Cristo. É que não dá para dizer para vocês aqui o detalhe, mas centenas de previsões a respeito da vinda de Cristo e do fim do mundo no ano 100. Nos meses finais de 999, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, o pessoal vendeu propriedade, deram para os pobres, enxames de peregrinos foram para Jerusalém para se encontrar com Jesus, os presos foram libertados, o pessoal não semeou naquele ano, não plantou nada, e foram lá para Jerusalém para se encontrar com Jesus no ano 1000, não é? Um milênio, marcando a vinda de Cristo. Não voltou, não voltou. Passando, na Idade Média não faltou exemplos, mas eu vou pular aqui para o mais recente. William Miller determinou que a segunda vinda iria acontecer em algum momento entre o ano 1843 e 1844. Esse Miller, para quem não sabe, é o fundador do Adventismo do Sétimo Dia. Ele não fundou a Igreja Adventista, primeiro ele fundou um movimento chamado Millerismo. Primeira etapa, ele determinou a vinda de Cristo para 1843. Cristo não veio, e aí ele viu que tinha feito um cálculo errado e disse, não, é 1844. E aí houve uma grande expectativa, e quando Cristo não veio, aconteceu uma grande, eles chamam de o dia da grande decepção. E muita gente abandonou o Miller, quis voltar para as igrejas, porque tinha muita gente das igrejas, presbiteriana, batista, tudo seguindo o Miller, né, por causa dessa data. Aí apareceu uma mulher chamada Ellen White, que se dizia profetisa, e ela disse que teve uma visão de que Cristo de fato voltou em 1844, só que ele foi para o santuário celeste para fazer a investigação pelos nossos pecados. E é o que ele está fazendo até agora, segundo ela, né? Então, eu mencionei isso na mensagem anterior. Em 1833, houve uma chuva de meteoro espetacular, que deu um movimento, um bom empurrão para frente, não é? 10 anos antes, então o pessoal já começou a se preparar, mas houve um fracasso. As testemunhas de Jeová, começando com Russell, que é o fundador das Testemunhas de Jeová, ele predisse a vinda de Jesus várias vezes. A primeira data que ele marcou foi 1874. Jesus não voltou, ele marcou 1878. Não voltou, 1881.
não votou em 1910, aí já eram os seguidores dele. 1914, 1918, 1925, 1975, 1984, e a última data que as testemunhas de Jeová marcaram foi 1994. E aí disseram que não iam marcar mais, mas ninguém ensina truque novo para cachorro velho, né? Tem para mim que eles vão voltar a marcar uma data aí. Mas testemunhos de Jeová são os campeões de marcar data da vinda de Cristo e não dá certo. Bom, continuando. Tem um aqui que eu não coloquei, mas é pitoresco. Foi na Idade Média, tinha essa mulher, Maria, eu esqueci o nome dela agora, que ela tinha uma galinha que botava ovos mágicos. E esses ovos mágicos começaram a aparecer ovos com mensagens sobre a vinda de Cristo. E aí isso causou uma grande comoção. O pessoal ia ver a galinha que botava ovo marcando a data da vinda de Cristo. Até que um dia um cliente pegou ela empurrando o ovo para dentro da galinha. Ela pegava o ovo, escrevia a mensagem e empurrava na galinha, né? Aí deu rolo, essa mulher foi presa e ela foi enforcada, não por isso, mas porque ela parece que tentou envenenar esse cliente, né? O que ninguém sabe é se a galinha ofendida participou do julgamento dela, mas ela foi enforcada por conta dessas coisas aí. Quem não lembra, quem é antigo como eu, lembra de 1982, o que é que era? O alinhamento dos planetas, né? Dizia, é a vinda de Cristo, os planetas vão se alinhar, e aí Cristo vai voltar feito num corrimão, né? Assim, pelos planetas, ele vai chegar direto na Terra. 1988, quem não lembra? Hal Lindsey, O Fim do Grande Planeta Terra, e Edgar Whisenant, 88 razões porque o arrebatamento é em 1988. Esses livros venderam milhões de cópias, e o cálculo dele era muito simples. O retorno de Israel à Terra com mais 40 anos, 1988. Porque 40 anos é uma geração, Jesus tinha dito não passar essa geração sem que tudo isso aconteça, fez a conta. Gente, até o pastor da minha igreja na época, não vou dizer quem era, até o pastor da minha igreja na época falou a respeito da vinda de Jesus nesse ano. A coisa pegou mesmo no meio evangélico, né? Foi uma grande decepção. O pastor John Hinkle, da Igreja de Cristo em Los Angeles, também causou uma grande agitação quando anunciou que tinha recebido uma visão de Deus dizendo que o dia seria 9 de junho de 1994. 5 de maio de 2000, outra vez, teve o alinhamento dos planetas, não é? E disseram que isso faria com que a Terra sofresse terremotos, erupções vulcânicas e outras coisas diversas. Não aconteceu. 2012, todo mundo está esperando agora, 21 de dezembro, porque os autores da nova era citam calendários maias e astecas que prevêem o fim da nossa era em 21 de dezembro de 2012. Há centenas de outras previsões através da história. E a gente não entende como é que os autores da nova era façam isso, a gente compreende. Mas que cristãos façam isso diante da advertência clara de Jesus, aqui no texto, vamos ler outra vez, verso 32, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Alguns dos que marcaram data disseram assim, Jesus está falando aqui do dia e da hora, eu não estou marcando nem o dia nem a hora, estou marcando o mês e o ano. Não é? Eu acho que quando Jesus quis dizer ninguém sabe o dia e a hora, é que ninguém sabe data alguma, ninguém sabe o momento exato em que isso vai acontecer. Mas sempre esse assunto tem provocado essa euforia, essa histeria através da história. O Senhor Jesus nos adverte a não tentar marcar data. Cuidado com falsos profetas que tentam enganar o povo. Terceira atitude, temos que vigiar dia e noite. Na verdade, desculpe, é a quarta atitude, é a última. Versos 33 a 37. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie.
Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Jesus contou, então, duas parábolas para ensinar vigilância. A primeira da figueira, observando-a, sabemos que o verão chega, observando o tempo, então podemos dizer que a vinda do Senhor está próxima. E a segunda parábola é essa história de um homem rico, que faz uma viagem, chama os seus servos e a cada um dá a sua obrigação. Aqui ele menciona o porteiro e outros, autoridade para que os seus servos cumpram o seu trabalho. E ele pode voltar, diz aqui Jesus, à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo de madrugada ou pela manhã. Ou seja, ele pode voltar a qualquer hora. Se você é empregado, sabe que seu patrão pode voltar a qualquer hora, pode chegar na sua sala a qualquer momento para investigar o que você está fazendo. Se você tem amor ao seu emprego, amor ao seu patrão, amor ao seu trabalho, você vai ficar vigilante, não é isso? Você não vai ficar entrando no Facebook, né, no Twitter, nas redes sociais, na internet, no horário de trabalho. Se você sabe que a qualquer momento o patrão pode chegar pela porta que fica atrás e ele pode olhar para a tela e ver o que é que você está fazendo. Você não sabe que hora ele vai chegar. Então, você vai trabalhar, não é verdade? Você vai trabalhar. É mais ou menos isso que o Senhor Jesus está dizendo. Vocês não sabem a que hora eu venho. Eu deixo a vocês o reino, eu dei a vocês as obrigações, eu dei os dons a vocês, eu dei a missão de evangelizar, de edificar a igreja, cuidar dos seus filhos, dar testemunho, edificar o povo de Deus. Se engajem nessas funções, sejam diligentes, operantes, vigiem, estejam alertas o tempo todo, porque a qualquer momento eu posso voltar e vocês não sabem a que hora eu virei. Ele deseja nos encontrar ativos, vigilantes, compromissados, fazendo a vontade dEle e o querer dEle. Essa exortação significa isso: não esquecer a sua vinda, cultivar a esperança da sua vinda, estar pronto para se encontrar com Ele e viver como se Ele fosse voltar hoje, viver como se Ele fosse voltar ainda hoje. Gente, essa é a esperança maior do cristianismo. Essa é a maior expectativa que nós temos da vinda do Senhor Jesus. Mais do que morrer e ir para o céu, o crente anseia por encontrar-se com o Senhor Jesus e vê-lo face a face e juntar-se com Ele e os irmãos. O que é que nós podemos aprender disso aqui, terminando? Primeiro, devemos ler e estudar as profecias da Bíblia relacionadas com a vinda do Senhor para manter a esperança viva. Eu queria desafiar você a ler mais aquelas passagens da Bíblia que tratam da vinda do Senhor Jesus. Leia o final dos evangelhos, Mateus 25, Lucas 21, Marcos 13. Leia o livro de Apocalipse, leia as duas cartas aos Tessalonicenses, leia a primeira de João, que faz referência. Você tem que ler a Bíblia toda, mas dê um lugar especial para aqueles textos do Novo Testamento e mesmo do Antigo, nos profetas, particularmente Isaías e Daniel, que falam a respeito do fim de todas as coisas. Essa é a melhor maneira de você manter a esperança viva, pensar e refletir a respeito da vinda do Senhor Jesus. Junto com isso, seja um crente por dentro do que está acontecendo no mundo. Veja o que é que está acontecendo na Europa agora, o derretimento da União Europeia, a situação cada vez mais intensa nos países árabes, com o surgimento da cristandade muçulmana ou islâmica, muito mais radical do que os governos daqueles países que eles tomaram, que pode representar uma ameaça terrível aos cristãos. O crescimento da China, né, dos países emergentes. Não sei se vocês sabiam, por exemplo, que já houve uma mudança geográfica na distribuição do cristianismo, naquilo que é chamado agora o sul global. O eixo do cristianismo deslocou-se do norte, Estados Unidos e Europa, e hoje há mais cristãos no sul. América Latina, Brasil, África, parte da Ásia, parte da China, Coreia, Japão. O número de cristãos da linha do Equador para baixo hoje é maior do que
que está no norte. Isso é a maior mudança geográfica do cristianismo nos últimos 2000 anos, e aconteceu de 50 anos para cá. Você sabia disso? O que é que isso implica? Implica que o centro do cristianismo está aqui agora. Implica que o Brasil está no centro disso. O Brasil hoje é um dos países onde o evangelho mais cresce. É um país que está se... Nós já estamos mandando mais missionários para fora do que aqueles países que costumavam nos mandar missionários. Hoje nós não estamos tanto recebendo missionários, estamos mandando muito mais missionários do que recebendo. Então, houve mudanças no mundo nos 50 anos para cá, e nós devíamos todos estar alertas para isso e ver o que é que isso significa. Significa que você tem que sair do seu mundinho, não é? Você tem que se tornar um cristão global, né? Tem que sair do seu mundinho, da sua vidinha fechada, dos seus interesses particulares e pessoais, e você tem que olhar o mundo, porque você faz parte de uma realidade que tem a ver com o mundo todo. Você faz parte de um organismo que está no centro da história, que é a Igreja de Cristo, e para quem Deus tem planos extraordinários. Segunda lição: não nos acostumemos com esse mundo como se fôssemos viver aqui para sempre. É muito bom você lutar para ter sua casa própria, é muito bom você lutar para ter o seu terreno, a sua propriedade, é muito bom você ter filhos e netos, é maravilhoso, mas isso tudo é provisório. Aqui não é o nosso lar, nós estamos de passagem, nós estamos apenas aguardando. Aqui nós deveríamos ver como sendo o tempo de transição, enquanto nós aguardamos a chegada do que é real, duradouro e verdadeiro. Terceiro, ponha, portanto, o seu coração no Senhor Jesus e no mundo vindouro. Viva na expectativa da vinda dele, porque onde está o seu coração, o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Qual a razão da sua existência? O que é que lhe traz alegria? O que é que o motiva? O que é que está por detrás das suas ações? Deveria ser o Senhor e a sua vinda. E, por último, procuremos mostrar a todos a necessidade de arrependimento em fé em Jesus Cristo, Senhor, que um dia voltará para julgar os vivos e os mortos e dar a cada um de acordo com as suas obras. Maranata, vem, Senhor Jesus. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, nos ajuda, Senhor, a viver na expectativa, nos ajuda a sair do nosso mundinho para olhar a realidade mundial que nos cerca, a estar preparados para ver os sinais da figueira, sabendo que o verão se aproxima. Nos ajuda, Senhor, a falar de Ti para outras pessoas, nos ajuda a ter no coração estas promessas, que elas controlem a nossa vida, que sejas Tu, a razão da nossa esperança, da nossa vida aqui nesse mundo. Obrigado por esse tempo juntos. Maranata, em nome de Jesus. Amém. Como é culto, nós não teremos perguntas hoje, tá bom? Deus abençoe.